Bom, a minha ideia hoje aqui é mostrar para vocês 3 coisas básicas que eu gostaria que vocês levassem para casa, tá? Uma é o queijo, a segunda é a faca e a terceira é o desempenho, que a gente vai falar, que é um pouco mais técnico, tá? Mas para chegar nesses 3 conceitos aí que eu queria abordar com vocês, eu queria primeiro agradecer a ABD, a Sierra Esquadrias, pela oportunidade, e gostaria de me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Pablo Giordani Serrano, eu sou doutor em acústica pela University of Southampton e comecei a estudar sobre esse tema muito por uma paixão pessoal de ajudar os arquitetos e designers a projetar melhores espaços para convivência, para a nossa sonorização e também para os músicos interagirem e mostrarem sua arte. Mas então a gente tem acústica não só para espaços performáticos, né, mas para também a nossa vida no dia a dia. Então eu comecei a me apaixonar por esse assunto, por uma questão muito pessoal, e eu gostaria também de trazer isso para vocês, para ver se vocês já passaram por isso também. E atualmente eu atuo como editor do Portal Acústica, que é o nosso blog, e ele tem um viés muito claro, que é democratizar o conhecimento sobre acústica. E a gente veio trabalhando nesse portal durante 2 anos para formular uma base de conhecimento muito grande, que eu queria trazer um pouquinho aqui para vocês hoje. E a minha descoberta, ela começou basicamente quando eu tocava com a minha banda, né, na universidade, enfim. Comecei a me apaixonar um pouco mais pela acústica. E nesse tempo, não tinha muitas preocupações, né, porque a gente acaba que tá ali para curtir, enfim, sempre a como regular melhor o som, como fazer o seu home studio, aquela coisa bem lúdica do dia a dia. E nessa descoberta eu caí no departamento de engenharia mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, pensando em como seguir a minha vocação, né? E a partir dali eu caí numa sala que não tinha eco. Ela não tudo que vai não volta. Então 99% do som que bate nas paredes ele não volta. É uma sala anecoica, né? Então ela tem assim cunhas grandes que ela absorve o som completamente. É um material especial chamado melamina, que antigamente assim era muito caro e tal, muito difícil no Brasil conseguir esse tipo de material. Então eles começaram com lã de vidro, mas é uma coisa feia e tal, que ela vai se desgastando e tal, mas muitas pessoas ainda usam a lã de vidro, apesar de não ser um material totalmente sustentável. Hoje em dia a gente tem a lã de PET, tem outros materiais que são muito melhores nesse sentido, por conta da sustentabilidade. E aí eu morava perto da universidade e comecei a fazer o meu mestrado lá em acústica, e veio uma coisa que eu vou mostrar para vocês, cuidado com cenas de nudez agora, que é o meu maior desafio. O Theo, que é meu filho, ele hoje tem 5 anos de idade, e essa foto aqui foi tirada lá na Lagoa do Peri. E quando veio a notícia, eu estava começando a me engajar e tal na universidade e ver a necessidade de trabalhar, né, para sustentá-lo. E aí nesse tempo eu disse, puxa, eu preciso mudar minha cabeça, eu preciso me redescobrir, enfrentar esse desafio, né? E a gente morava do lado da universidade, onde tinha um prédio residencial, no 3º andar, e na frente do nosso prédio passava uma via muito movimentada, né? E a minha esposa, grávida, lá com 8 para 9 meses já, ela começou a se sentir muito mal por conta do ruído, passando todo dia na rua ali e tal. E pior ainda, começaram a fazer uma obra naquela rodovia. E aí, 3 da manhã, aquele caminhão vinha, fazendo aquele barulho, aquela coisa chata e tal. E a gente começou a se sentir muito frustrados, assim, muito mal com a situação, né? E eu vi assim, eu preciso resolver isso, né? A gente conversou com o pessoal que alugava pra gente o apartamento, assim, poxa, você não pode colocar uma janela acústica pra gente lá?
Aí eles, mas é caro, não dá e tal, aquela coisa. Eu também não tinha para bancar, porque era estudante e tal, né? E isso, assim, acabou que foi um final de gravidez, assim, muito ruim pra gente, sabe? Foi muito triste, assim, coisa que ela teve, assim, o filho já numa situação de estresse muito absurda, assim. Então, essa é uma das coisas que eu queria trazer para vocês hoje, que, assim, pode ser uma coisa que vocês estejam enfrentando hoje ou que o cliente de vocês esteja enfrentando. E o ruído não está na nosso visual, né? Nosso campo de visão. Ele está no nosso subconsciente, ele está na nossa maneira de sentir as coisas. Então, eu comecei a botar mãos à obra. Fiz uma empresa de material acústico, comecei a trabalhar com isso, instalando ripados, instalando material de forro, absorção, botando a mão na massa mesmo, ensinando o pessoal a fazer também e tal, já tinha um viés de engenharia. E aí comecei a descobrir sobre os materiais acústicos, como é que eles funcionam, qual é a melhor maneira de colocar aqui e lá. E tem muitos detalhes nisso aí. Não é qualquer um que sabe fazer. É uma coisa muito específica, que hoje até a gente estava comentando, poxa, colocou ali uma caixinha de luz do lado da outra na parede de drywall, já passou todo o som. É um detalhezinho de uma fresta ali, de uma porta mal vedada, com, né, uma espuma expansiva que não pegou todo, já passa o som por ali. Então são muitas coisinhas bem... são detalhes que a gente tem que ficar atento no dia a dia, fiscalizando as obras. E isso, para vocês, talvez não esteja bem claro ainda, mas é isso que a gente quer trazer para vocês, que a acústica se dá no invisível. E isso tem um pouco a ver com o que eu estava falando do queijo e da faca. Porque o profissional que trabalha com esse tipo de coisa, ele tem um queijo na mão, né? E quando ele usa a faca para cortar esse queijo ele pode ter um lado mofado ou pode ter um lado bom. E qual o lado que tu vai oferecer para o teu cliente, né? Essa é a questão. Tem muita gente que não presta atenção nos critérios técnicos, né? O cliente quis daquele jeito, ou a loja está me pagando X% para oferecer aquele produto, entende? Então a gente tem que estar ligado não só à questão estética, mas um pouco mais na questão do conforto, a questão de atender o nosso cliente. Isso que é muito invisível para a gente, né? A gente olha, é muito bonito esse sofá, é muito bonito, mas o que ele traz para a pessoa em termos de conforto sonoro, lumínico, enfim, tátil, né? Outras coisas. E aí a gente começou a trabalhar forte nisso, e esse foi um case bem legal em 2014, que a gente fez com a PSF Arquitetura. A Dilene especificou esse painel para a gente foi lá, montou, e foi muito elogiado, e era um ambiente mais ou menos como esse agora, aqui, onde a gente está, que tinham palestras e tal, tinha uma área de gastronomia, e o pessoal sentiu o conforto, sentiu que era diferente. A madeira, ela traz muito isso para a gente. Mas é uma coisa técnica também, porque a madeira, ela absorve justamente a frequência da voz humana. Isso que é interessante, porque quando a gente sente que a nossa voz chegou e ela foi absorvida, a gente sente que a nossa mensagem foi passada, né? Ela não retornou para a gente. As pessoas conseguiram realmente ter aquela mensagem para elas. Isso foi muito legal para a gente. Então, o desempenho, ele está ligado não só com essa questão da absorção sonora, porque é muito interessante ter um ambiente com boa absorção, com tecidos, com algo legal, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar ligado a uma questão de isolamento acústico, que é considerar dois ambientes, tá? Sempre fazendo um paralelo entre um ambiente e outro. Não sei se vocês já conhecem bem a diferença entre esses dois termos aí, tá? Mas o condicionamento, ele está ligado a isso, a um ambiente só, que a gente tem a absorção sonora de cada um dos elementos, e o isolamento acústico, dois ambientes. E o desempenho, ele está ligado a ambos os dois, tá? Não é uma coisa simplesmente separada.
O desempenho ele vai estar dizendo, numa fachada residencial eu tenho um nível de ruído fora, que eu tenho que medir, tenho que avaliar, porque senão a gente não consegue prever o que vai ter dentro. E aí que entra o projeto acústico do início, desde antes da concepção do prédio, antes de colocar ele lá no lugar. A gente tem que avaliar o entorno. Isso que muitos profissionais ainda não se deram conta aqui em Santa Catarina e já é muito consolidado lá na Europa. Então, a gente procura o projetista acústico quando, olha, já deu um problema. E aí vai ser 30% mais cara a obra, 30% em alguns casos. E aí, às vezes, não tem como resolver. Por quê? Porque aí a gente vai enclausurar a pessoa dentro de uma sala, vai colocar paredes falsas, enfim, e ela não vai se sentir bem. Né? E a gente está querendo trazer justamente o contrário, a gente pensar já num escopo amplo, primeiro já avaliando o ambiente externo, para depois ver o ambiente interno. E aí tem um critério técnico que a gente usa, que é o índice de redução sonora, o R. Ele é um valor que é variável com a frequência e cada elemento, cada partição, cada parede, cada janela que comunica entre dois ambientes vai ter esse valor. E é um valor para cada frequência. Então, uma voz humana vai ter uma certa redução entre um ambiente e outro. Uma motosserra vai ter uma outra absorção. Então, a janela ela se comporta para todas essas frequências. E para um batistaca, uma baladona que tiver lá no grave, ela talvez não se comporte também. Aí a gente vai ter que usar mais massa no sistema, vai ser mais pesada. Então, por isso que esses perfis aqui que vocês estão trazendo hoje, de madeira, da serra, eles são importantes para isso. Porque eles são pesados, eles têm massa, eles são robustos, sabe? E outra questão aí é o coeficiente de absorção sonora, onde a gente tem o Noise Reduction Class. Noise Reduction Class é um parâmetro que avalia somente uma banda específica de frequências, que está mais ligada à frequência da voz humana, o quanto desse material absorve o som. E na Inglaterra a classificação é variada, então o projetista acústico ele diz, ó, tem que ser o NRC classe B. O que quer dizer isso? Que o ambiente em si ele tem pouca absorção, então a gente precisa colocar mais absorção. Um Noise Reduction Class A seria que a gente precisa botar mais absorção ainda, então o forro, enfim, ele tem que ser bem absortivo. E pode ter ambientes que já sejam bem confortáveis, que já tem bastante tecido, enfim, que não precisa de muita absorção sonora. Aí tranquilo. E a combinação desses elementos, desse valor ponderado aqui em frequência RW, que é de uma esquadria ou de uma partição de alvenaria, enfim, ele combinado com a absorção sonora do ambiente vai dar o desempenho. Tá? E aí foi criada a norma 15575, que é para requisitos acústicos e diversos outros requisitos ligados à construção de edificações residenciais. Foi uma tentativa, enfim, do governo, dos órgãos técnicos, para que as edificações da Minha Casa Minha Vida, enfim, estivessem todas num parâmetro mínimo de qualidade e conforto, né? E aí, para fachadas, a gente tem esse valor de desempenho, que é a diferença padronizada de nível ponderada a 2 metros de distância. Então, o que é feito? Fora do ambiente vem uma medição com um medidor, um sonômetro calibrado no laboratório, enfim, a 2 metros da parede, e se avalia a diferença daquele nível fora com o nível dentro, considerando toda a absorção sonora do ambiente. E aí se definiu que para habitações localizadas em uma classe de ruído 1, por isso que eu falei que é importante avaliar o entorno, a gente precisa de uma esquadria que atenda um mínimo. O mínimo necessário aqui, no caso, 20 decibéis. 20 decibéis é fácil de atender, tá? Assim, quase qualquer esquadria do mercado atende. Quando a gente vai para 30 decibéis, vamos dizer assim, uns 20 a 30% das empresas atendem. Quando a gente vai para cima de 40 decibéis, para que o nível superior
para áreas muito ruidosas, eu arrisco dizer que 5% das empresas nacionais atendem. Acho que até seria muito, talvez. Mas são critérios bem específicos, tá? Que a gente pode estar avaliando. E o desempenho ele não se dá só na fachada, ele pode ser para partições verticais, horizontais, e tem ruídos de impacto, que é aquele do salto alto, e o ruído também aéreo, que é realmente o da televisão, enfim, que é outra questão. Mas é isso que eu queria falar para vocês hoje, basicamente, em termos mais técnicos. Tá? Deixa eu passar aqui o slide. Eu vou colocar aqui 3 ambientes e eu queria que vocês me dissessem qual que, na visão de vocês, seria o mais confortável acusticamente. Tá? Aqui eu acho que é o Home Theater, é lá da Sierra, lá em Gramado. Tá? Aqui também é uma sala. Tem aqui um local de jantar. Na visão de vocês, quem que acha que esse aqui é um ambiente mais confortável acusticamente? Você pode levantar a mão aí, por gentileza. Os 3 é o menos confortável. E esse? Quem que acha? E esse aí? Pô, ninguém tá arriscando nada. Tô com medo de se comprometer. Você tá bem resistido aí. Mas esse aí é o mais confortável. Os É? 3 e a sala de jantar é a menos. Tá bem na ordem, né? Será? Pra mim, nenhum dos 3 é mais confortável do que o outro, tá? Eu acho que é só uma questão da gente identificar o uso desse ambiente. Para que a gente está usando o ambiente? Entende? Quando a gente está falando com alguma pessoa, a gente quer ter um certo... ser ouvidos, né? A gente quer que realmente a nossa voz aqui, eu até botei um pouquinho de reverb aqui e tal, para as pessoas sentirem, chegar o som um pouco mais no fundo também. Entende? Num ambiente desse de home theater, ele tem muita absorção sonora e a gente está mais preocupado com outras questões, que é ouvir bem os detalhes do filme, enfim, e ter um descanso. Né? Um ambiente com bastante absorção, ele dá um descanso para a pessoa. Aqui a gente tem materiais de revestimento que podem ser em tecido, ou pode ser em melamina, ou pode ser line pad com um tecido ortofônico, enfim. Aqui tem um ripado, enfim. Ou pode ser um difusor de Schroeder, um difusor de Skyline. Aqui esse ripado ele pode ter uma lã mineral por cima ou não. E o objetivo desse ambiente é ter um tempo de reverberação baixo, ou seja, bastante absorção sonora. Mas o que vai determinar o tempo de reverberação é o volume desse ambiente, a quantidade de pessoas e a absorção de todos os materiais de revestimento. E aí que está, é um cálculo, é uma questão que foi vista tecnicamente, mas que tem o seu viés subjetivo também. Porque em alguns ambientes a gente quer ter mais reverberação, a gente quer num show de rock também, sentir aquela guitarra, coisa, todo mundo viu que ela bateu e fez a coisa acontecer, né? Preencheu o ambiente assim. E esse não, esse é um ambiente mais intimista. Aqui nesse ambiente, a absorção pelo carpê, ela se dá em frequências mais agudas. Na madeira se dá mais na frequência da voz. E o teto é altamente reflexivo. Pode ser um ambiente confortável também. Se é confortável visualmente para vocês, é legal. Entende? Só que a gente pode trabalhar todos os confortos na mesma ordem de grandeza. É aí que eu quero chegar. Porque a acústica sempre foi vista como uma ordem de grandeza inferior. Não sei porquê. Acho que é porque ela é invisível. Não tá, a gente não vê ela. Eu vejo assim, esse ambiente dessa forma. Esse aqui absorve assim, o tecido absorve um pouco e as pessoas absorvem bastante também. Eu vejo dessa forma os ambientes, é a minha maneira de ver os ambientes. Quem sabe os designers vejam outras coisas que eu não estou vendo aqui. Como é que foi feito esse portal, enfim,
posicionamento de cada um dos móveis, enfim, eu vejo de uma forma diferente. E nesse outro ambiente aqui também. Deixa eu ver. Opa. Nesse ambiente também eu vejo que tem uma madeira que traz essa coisa de união, que traz essa coisa mais orgânica, que absorve, enfim, a voz ali, dá solidez e tal. E é um ambiente que favorece também a ser mais alto, para ter música, enfim. Eu vejo dessa forma. Ao longo do dia, você pode dizer alguns destes comandos para começar. Então eu queria mostrar um pouquinho para vocês das portas e janelas aqui da Sierra, que eu acho que muitos vieram aqui para ver isso também. Eu vendo um pouquinho mais o meu viés de engenheiro da coisa. Então, veja que essa porta aqui é uma porta que a gente precisa levantar ela para correr, e ela tem um sistema construtivo bem interessante, porque ela tem 3 pontos de colocação das borrachinhas ali, dessas vedações. E isso vai de encontro a uma primeira lei das esquadrias, que é a lei da fresta. Quando a gente tem 1% de área aberta em toda uma fachada, ou enfim, uma esquadria, a gente tem 90% do som passando. E aí que está o pulo do gato, porque eles trataram isso de uma maneira bem esperta, né? Então, quanto mais pontos de vedação a gente tiver, melhor. E até porque um ponto de vedação, imagina só, ele pode estar comprometendo, ou enfim, aquela espessurinha daquela borrachinha não vai ser o suficiente para isolar. Então, o perfil é um dos pontos mais, que exige mais critério, enfim, técnico, né, para a gente avaliar. E aqui, esse vidro duplo, laminado, com gás argônio aqui no meio, insulado, ele justamente tenta evitar que se passe vibração, que o vidro acaba vibrando, né? Temos um vidro laminado, um PVB, ele acaba diminuindo essa questão da vibração, porque eu penso num vidro é como se fosse uma caixa de som também, né? Ele atua como uma caixa de som, ele é um painel vibrante, né? E tendo essa lâmina de PVB, já amortece essas vibrações, indo para outro ambiente com uma densidade completamente diferente, depois voltando para um ambiente com uma densidade maior, enfim, ele acaba minimizando a passagem do som. E aqui tem uma mão amiga também, 2 pontos de fechamento. Então, isso me atraiu bastante nesse tipo de construção, porque ele trata a lei da fresta muito bem, e ao mesmo tempo trata muito bem a questão da lei da massa, que tem um perfil altamente denso, robusto e maciço. Que muitos sistemas construtivos são bons, claro, né? São, enfim, todo engenheirados, várias cavidades no PVC, no alumínio, enfim, mas eles faltam um pouco em termos de massa. Claro que isso aqui é difícil de carregar, de colocar, instalar e tal, tem que ter bastante critério, né? E marco, contramarco, enfim, coisas que exigem um detalhe, uma vedação também com silicone e tal. E aqui o detalhe da seção horizontal inferior, aqui dá para ver que tem um perfil também em alumínio, que ele tem diversas cavidades, e isso tudo é testado, enfim, simulado pelos engenheiros para chegar num isolamento legal e também garantir todas as questões mecânicas da estrutura, né? E dá para ver que dá para instalar também esse perfil dentro de uma estrutura, e tem vários sistemas de fechamento diferentes, né? Para sistemas de porta aqui, por exemplo, existem soleiras que são tipo guilhotina, igual vocês podem ver ali também, que ao encostar o batente lá na parte de trás, ela já fecha automática, ou somente com a maçaneta a gente vira, ela já fecha ali, já evita essa questão, a lei da fresta. Mas existem outros tipos também de soleiras elevadas que a gente pode utilizar, com um batente todo emborrachado. Tem, claro, um tropeço ali, mas enfim, um contra do sistema. E existem outros tipos de portas, não esse aqui, mas que usam escovas e tal, enfim, são elementos que tentam evitar essa lei da fresta, né? Evitar esse problema da lei da fresta. E os batentes aqui, em geral, uma vedação simples, ela pode dar um isolamento legal. Mas se a gente tem uma vedação dupla, a gente consegue daí manter toda essa espessura do perfil, isolada, enfim, e manter o desempenho dela.
Algumas borrachas dessas podem ser embutidas, outras podem ser só coladas, mas eu acredito que essas embutidas realmente têm uma durabilidade muito maior. Então, já testei com várias dessas borrachinhas assim coladinhas no batente. Não dá, pessoal, não dá para tentar pegar uma porta pronta e vamos fazer uma vedação lá. É muito complicado, tem que ter um marceneiro bom, fazer todo o ajuste e tal. Alguém talvez já tenha tentado aí, mas sugiro pegar já uma porta bacana, uma porta legal, que já tem isso previsto. E os acessórios, enfim, eles podem ser de diversos tipos. Aqui a gente tem fechos bastante seguros e tal, né? E tem alguns sistemas magnéticos que são bastante interessantes também, tá? Outros tipos de fechadores sob pressão, enfim, até dobradiças anguladas que são bastante interessantes, que já fecham e mantêm a questão. E era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, porque eu não quero que seja uma palestra muito técnica, mas eu quero que vocês despertem um pouquinho o conhecimento sobre essa questão da acústica. Por isso que eu criei esse portal, que é o Portal Acústica. É uma startup, enfim, é uma empresa nascente, que ela está começando a se pagar agora, mas ela tem um viés bastante importante, assim, que eu vejo que para a situação brasileira, que a gente está vivendo um momento de crise, enfim, a gente precisa se aperfeiçoar, né? Precisa continuar sempre, de repente não tem muito cliente agora, mas então é um bom momento para se aperfeiçoar. Então a gente vem trazendo, a gente tem mais de 4.000 visitas mensais, esse número até já está desatualizado, mais de 3.300 pessoas acessam regularmente. São 6 e-books sobre desempenho de esquadrias, sobre norma de desempenho, sobre acústica para ambientes comerciais. Temos também um e-book sobre softwares para acústica e alguns cursos e minicursos que a gente começou a desenvolver nesse tempo. E um programa específico aqui, uma mentoria de acústica para edificações. Esse programa ele é bem restrito, tá? São só alguns profissionais que já estão atuando no mercado, têm necessidade de se aperfeiçoar, e a gente faz uma relação tete a tete com esses profissionais, tá? E além disso, a gente tem uma sessão de webinários. Todo mês, praticamente, aqui a gente vai ter um webinário, às vezes até 2 por mês, para trazer para vocês aqui. O próximo vai ser as 6 fases do projeto acústico, no dia 10, às 8 da noite. Aqui os próximos a gente vai reavaliar também esses horários, ver o que é mais interessante para vocês. Mas a gente vai falar sobre desempenho acústico e edificações, acústica para estúdios de gravação, ensaios, e também como melhorar o som em igrejas, que eu faço muitos projetos de igrejas na Bahia, no Rio de Janeiro, enfim. E tem um convite também para fazer a vocês, que quem gosta de sustentabilidade, enfim, a gente lançou esse curso chamado Acústica Sustentável, que é com uma arquiteta que ministra, a Débora Barreto. Ela é profissional assim, bem renomada já, que fez especialização na Espanha, enfim, e atua muito com Aqua e LEED. E a gente está oferecendo esse curso até com desconto para estudantes também, que tiver interesse, depois pega um voucher comigo. E vocês podem entrar ali no portal acústica.info e procurar sobre acústica sustentável, um curso de 4 horas online, que vai ter alguns webinários também para tirar dúvidas, para interagir com os demais profissionais dessa rede de mais de 3.000 pessoas no Brasil. Então, gostaria de agradecer principalmente a Sierra, Móveis, Esquadrias, a ABD, a Dirlene Serrano também, que organizou tudo isso para vocês, a Michele, a Ana e o Daniel. Então, muito obrigado e tenham um ótimo dia. Quem tiver alguma dúvida, pode vir falar comigo sem problemas. Obrigado. Pablo, eu queria fazer uma pergunta. Sim. O que a gente poderia usar, assim, falando de uma coisa mais efetiva? Ao invés da lã de vidro, que a gente já conversou sobre isso, hoje em dia, o que o mercado está oferecendo, assim, que te venha mais à cabeça, que pode ser substituído se eu quiser fazer só uma divisória no auditório ou no ambiente como, né, em congressos e palestras, até aqui mesmo como a gente está, eu quero, né, fazer uma divisória acústica. O que substituiria hoje a lã de vidro? É a questão do gás que você falou? Que tem ali, essa questão do gás é só a questão ali na esquadria? O que você pode esclarecer um pouquinho, elucidar sobre isso? Lã de vidro é um material poroso, tá? Ele trabalha, na verdade, fibroso, né? Ele trabalha com vibração das fibras.
né? E ele acaba absorvendo mais frequências agudas com isso, que entra em ressonância aquelas fibrazinhas e uma bate na outra e tal, acaba absorvendo o som. E também tem uma questão dos poros, o som que bate ali por efeitos viscotérmicos ele se perde. Isso acontece da mesma forma na lã de rocha. Tá. Tá, é bem parecido nesse sentido. E nas lãs, outros tipos de lãs também, tá? Na verdade, qualquer tipo de lã mineral, ou enfim, as lãs minerais elas são um pouquinho mais tratadas nesse sentido, porque botam alguns aglutinantes, algumas coisas e tal. Mas a lã de PET hoje veio com bastante força, porque é um poliéster, né? Tem a questão de tirar do ambiente diversas garrafas PET para reciclar, né? É bastante interessante, a gente vem trabalhando bastante com isso. E no desempenho, numa partição de drywall, por exemplo, simples, ela acaba dando um desempenho muito similar à lã de vidro. Assim, é uma coisa mínima, assim, 1 dB para a gente não é perceptível, tá? Assim, para o nosso sistema auditivo, com 3 dB de diferença a gente começa a ter uma percepção, opa, aumentou o volume, entende? Então 1 dB está na margem de erro ainda, vamos dizer assim, porque os equipamentos também eles têm essa margem de erro para medir realmente uma diferença. Mas acredito que esses 3 materiais estão na mesma categoria e são alternativos um ao outro. O que tem que se trabalhar é a densidade deles no sistema. Tá? Então, as densidades vão desde 5 kg por metro cúbico até 64, que eu sei assim, comercialmente. E, assim, às vezes faz diferença, tá? Colocar uma densidade diferente, principalmente sistema de piso, assim, ruído aéreo e tal. Mas, esses 3 materiais. Agora tem um outro material, que na verdade não é um material, tá? É um metamaterial, que eu venho estudando isso e inclusive dei uma palestra lá na Bélgica sobre isso, que a gente está procurando pegar propriedades que não existem na natureza e tentar reproduzir ela de uma certa forma em algum material, um sistema construtivo diferente. Tá? Então os metamateriais é um estudo bem novo, assim, que eles têm os band gaps, que são frequências específicas que eles têm uma absorção absoluta, assim, algo muito superior a qualquer outro material. Mas isso se dá só em bandas muito específicas, então para um ruído tonal, uma coisa que, tipo um apito, sabe, alguma coisa que aquele... Então, aí tu consegue sintonizar e pá, atingir aquilo lá. Então teria que ser um material que fosse também, ou utilizasse de um controle ativo, algo do gênero, para tu sincronizar justamente naquela frequência e pá, absorver ela, sabe? Mas é um estudo bem inovador, mas bem incipiente ainda. Essa lã de PET é metro linear, ela é muito espessa? Como que ela é comercializada? Tem rolos ou em painéis em geral, tá? Em painéis para drywall, por exemplo, pode utilizar ou painel, que se precisar fazer corte e tal, né? Aí já é um pouquinho mais complicado. Aí vem alguns rolos que já é de 60 centímetros, né? Que só desenrola e tá, prende tranquilo. Essa lã de PET, Ela tem um teste de flamabilidade, tá? É assim, cada fornecedor vai te fornecer um teste de flamabilidade, ou deveria, pelo menos, né? A gente não conseguiu especificar, a gente gostaria de ter usado no auditório, mas a gente não conseguiu porque nenhum fornecedor brasileiro dá esse teste. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina não aceita. A gente está com bastante dificuldade em ambientes como esses de utilizar esse produto. Eu trabalho com um fornecedor que tem até aqui em Blumenau, em São Paulo e no Nordeste também, uma fábrica, que eles fornecem um laudo dizendo que é classificação 2A. 2A passa, eu acho que em São Paulo passa, aqui deve passar também. Assim, é bem alto, né? Não, tranquilo. Depois a gente também, quem quiser depois agendar uma visita, a gente pode levar uma malinha com várias amostras e tal, mostrar para vocês. Em relação assim, às salas de eventos, eu vejo que houve muitas mudanças em alguns ambientes com relação a isso, de mudar do carpê para o vinílico. Eu queria entender assim, tu acha que é válido fazer essa mudança por causa da acústica? O que tu sugeria? Tudo uma questão de um balanço que eu estava comentando de absorção do ambiente para adequação ao uso.
né? Vamos dizer, se esse é um escritório, dependendo do volume do escritório, a gente vai ter um parâmetro que a gente utiliza, que é o tempo de reverberação, né? Teve estudos desde 1960, tá, que mostraram que tempos de reverberação entre 0,8 segundos a 1 segundo trazem um conforto legal para salas de pequena a médio porte, assim, não estamos falando de auditórios, tá? Mas É melhor que o TED. assim, é uma pergunta complicada, entende? Porque assim, tudo é um balanço, sabe? Se eu estou utilizando já um material de absorção no forro, eu de repente não preciso de um material de alta absorção no piso, entende? O cálculo acústico, ele leva em consideração todos os revestimentos, a quantidade de pessoas e o volume do espaço. Então, tu pode fazer um vinil que vai ficar legal, pode fazer com um carpê. Tudo depende dos outros revestimentos que tu vai estar trabalhando. Porque até eu acho que o piso vinílico é mais limpo, né? Então seria bom de utilizar, mas fiquei com essa dúvida por causa da acústica. Sim. Até no exterior se usa muito carpê também, né? Mas tudo vai depender de outros critérios que não só os acústicos, né? É um balanço que a gente pode fazer entre todos os confortos. Eu queria te perguntar uma coisa. Lógico que a questão da acústica ela é muito particular para cada caso, como você está falando. Mas existe uma coisa assim, estándar, que a gente deveria ter de preocupação para tudo? Para tudo, eu diria que não. Mas, assim, vamos pegar um exemplo lá da Inglaterra, tá? Foi criada a BB93, que é o boletim lá deles, que diz assim, para salas de aula, vamos criar critérios específicos, que daí todas as escolas já têm um padrão de qualidade bacana. Então, o que eles fizeram? Vamos dizer, aqui eu tenho uma sala de aula e aqui tem uma sala de música do lado. Então, eles já definiram, aquela parede vai ter que ter um isolamento mínimo com RW digital. Beleza. E essa sala de aula, se ela tiver volumes até tanto, é preferível colocar um forro com classe B ou maior. Entendeu? E aí eles colocam assim, vamos preencher todo o forro, ou critérios entre 75% de área até 1.2, que daí acabam colocando um pouquinho nas laterais, na parte do fundo da sala de aula. Então, são critérios específicos que, para cada região, eles vão definir de maneira diferente. Aqui no Brasil ainda não tem esses critérios técnicos bem definidos, nossas escolas são muito ruins. Então, tem gente que prefere colocar uma cadeira na sala de aula do que botar uma acústica para... Aí, o que acontece? O professor vai falar mais alto, o aluno não vai entender direito, o professor vai perder a voz, aí vai ficar aquele ruído entrando dos outros ambientes. E quando o mais importante é a comunicação no ambiente. Não é a pessoa sentar, ela pode sentar no chão, entende? São outros critérios que a gente tem que ver na sociedade brasileira, do meu ponto de vista, que coloque os confortos, enfim, como prioridade, né? E a partir daí, cada caso vai ser um caso também. E cada particularidade de cultura vai exigir outra coisa. Então é muito subjetiva a acústica nesse sentido. Não dá pra gente padronizar, vamos botar um selo, isso aqui tem acústica, isso aqui não tem. Vamos analisar criteriosamente cada ambiente com suas particularidades. Referente àqueles revestimentos casca de ovo, né, que é o mais famoso, o que você pode falar pra gente também para poder substituir? Porque não é bonito, né? A gente trabalha com estética, é feio. Já tem algum tipo de material assim com estética para que a gente possa substituir? Ele realmente, ele funciona? Tem coisas melhores no mercado? O que a gente pode também? Essa questão do perfil, sem tipo um formato casca de ovo, ele ajuda da seguinte forma, né? Deixa eu ver se eu posso usar aqui como exemplo, né? Bom, vamos dizer que aqui seja as duas ondas aqui do perfil, né? Quando uma onda incidente vem nessa direção, se ela tiver uma angulação, ela vai bater e vir para cá com o mesmo ângulo de incidência e refração. Então acaba que o som ele bate duas vezes no material, acaba absorvendo um pouquinho mais. Mas para isso ser realmente bem efetivo, as cunhas têm que ser bem grandes. Por isso que aquela sala que eu comentei da Nepal, que ela tem cunhas bem grandonas. Então o som vem, bate várias vezes no material, absorve mais. Então mais para uma questão técnica ali. Mas hoje em dia, se tu trabalha com material plano, uma espessura um pouquinho maior, de repente tu consegue a mesma absorção sonora.
Tudo vai variar um pouquinho na frequência ali e tal, mas é algo que às vezes não faz tanto, não muda tanto, tá? A questão é o custo também, né? Sim. Você está avaliando, então, poxa, vou botar um material de mesma absorção, mas esse aqui ele é todo engenheirado e tal, não sei o quê. Aquele outro é plano, só que é um pouquinho mais espesso. Às vezes o preço do material em si não é tão caro, então tu consegue, e tu não pode, se não quer perder muito espaço, beleza, tu vai usar um material menor, mais perfilado. Então, não, não tenho restrição de espaço, posso usar um plano mesmo, mas só que eu quero uma espessura um pouco maior. E aí vai fazendo balanço. Beleza? Na experiência de vocês, como vocês têm visto a questão da interferência na parte acústica em relação à parte térmica? Porque a gente sabe que quando a acústica ela prejudica muito a parte térmica, você pode impedir a entrada ou a saída para poder manter a parte de temperatura estável ou instável, depende da necessidade. Vocês estão fazendo essa correlação, estão mais preocupados com a parte acústica e deixando a térmica de lado? Eu acho que assim, todos os projetos são multidisciplinares, né? Eu procuro trabalhar em equipes multidisciplinares. Eu acho que a gente aprende muito e acaba que os projetos ficam melhores. Então, até as certificações Aqua e LEED levam muito em consideração isso, né? Se a gente tem uma equipe multidisciplinar, a gente ganha pontos também. Então, a questão térmica depende da região, né? Então, se a gente está querendo barrar o sol de entrar, enfim, né? Querendo manter um ambiente mais friozinho, né? Dentro, uma esquadria desse porte aqui, igual da Sierra, enfim, qualquer outro tipo de perfil e tal, ele pode garantir, se tu utilizar, claro, vidros low E ou, enfim, outras classificações, que tu mantém o ambiente sempre fresquinho. Isso acontece. Mas se é um ambiente quente, a gente quer tirar o calor do ambiente, às vezes a gente precisa abrir a janela, a gente precisa fazer ventilação forçada e tal. Então, são outros sistemas de fachada que a gente pode utilizar complementares às esquadrias, como cobogós, enfim, outros tipos de elementos construtivos que permitam a ventilação natural e, ao mesmo tempo, garantam os critérios de desempenho acústico. Então, as coisas podem andar juntas. Só é questão de criatividade do arquiteto, da equipe multidisciplinar, né? E colocar as tecnologias para se valer, enfim, fazer simulações. Eu acho que pode ser uma coisa concorrente, mas pode ajudar também. Né? Tendo uma esquadrilha bem vedada, ajuda tecnicamente. Você tem algum estudo, alguma coisa na relação para não transformar o ambiente acústico numa garrafa térmica, por exemplo, que é o que está acontecendo em todos os projetos que eu conheço? Desculpa, eu não entendi sua pergunta. A garrafa térmica. As pessoas que estão fazendo projetos de acústica, elas estão preocupadas e focadas em transformar o ambiente com ótimo desempenho acústico. Só que elas não estão levando em consideração que quando elas fazem isso, elas estão transformando aquele ambiente numa garrafa térmica. Por que eu digo isso? Porque se o ambiente estiver gelado, ele vai ficar gelado. Se ele estiver quente, ele também vai ficar quente. Porque você isola tudo 100%. O acústico, você sabe que se você tiver um buraco, você vai ter o som vazando. Só que em compensação a parte térmica, a gente sabe que precisam de circulações para poder fazer isso acontecer. Ou você ficar refém do ar-condicionado, você vai ficar no frio ou no quente, você não consegue usar o benefício do ambiente externo para poder interferir no ambiente interno, ou vice-versa, se for a necessidade. Mas é uma questão de inteligência de projeto, assim, porque existem maneiras de tu barrar o som, mantendo-as abertas, utilizando chincanes, utilizando barreiras acústicas, que, vamos dizer, se o som está vindo daqui, a gente coloca uma barreira, beleza, ele barra, mas ele vai entrar um pouquinho, claro, mas aí tu pode deixar a janela aberta, por exemplo. Então existem maneiras, tá? Existem, até nesse curso de acústica sustentável, a gente trouxe vídeos mostrando o som se propagando, entrando nas janelas e colocando elementos de fachada diversos que dão uma correção no desempenho que pode ser uma correção positiva, entendeu? E ainda assim mantendo a ventilação. É uma coisa complicada, mas existem formas de fazer. Por isso que a simulação é importante, o estudo técnico também. Acho que entra muito naquele discurso que você falou, que acaba sendo resolução
solução acústica pós-projeto, né? Pós-realização da obra, e vai lá e encaixota para solucionar, e não pré, né? Primeiro a análise do entorno para pensar soluções antes de construir uma caixa e depois ter que revestir ela. É verdade, eu acho que se a gente pensar antes de tudo onde estão as fontes de ruído, isso vai determinar tanto o preço da tua edificação quanto outros critérios, né? Então, se é uma área perto a aeroportos, enfim, a gente pode prever que os sistemas de fachada que tenham, de repente, um beiral, enfim, alguma coisa que já preveja aí uma barreira natural, assim, e não necessariamente feche o ambiente, né? É questão de projeto, por isso que cada caso é um caso, né? Vou mudar um pouco de foco, mas é muito recorrente hoje a gente ouvir de clientes ou de amigos o problema de barulho, principalmente do andar de cima, né? Ah, é criança correndo, é salto, enfim. E muitas vezes não, tem prédios que teoricamente são bons projetos, não estou falando de uma arquitetura que assim, social ou uma arquitetura que é econômica. Muitas vezes prédios até que tiveram uma preocupação com isso, que às vezes não resolveu ou não teve o retorno esperado. Mas muito comum mesmo, assim. Tipo, o que a gente pode fazer para melhorar? Por exemplo, piso cerâmico, troca para piso vinílico, ou enche a casa de tapete mesmo e, sei lá, como é que... Essa questão em específico. Tá. Vamos partir do pressuposto que tu estás indo para o médico, né? O que ele primeiro faz? Ele tem que gerar uma bateria de exames para te analisar, né? A não ser que ele seja muito experiente e tu der uma piscadinha, ele já sabe qual é a tua doença. Então, na acústica se faz a mesma coisa. A gente vai no ambiente, bota lá o tapping machine, percute o chão e mede no piso inferior e vê, olha, o teu problema é um ruído estrutural. Tá? Então, ele tem tantos decibéis que está chegando aqui, a norma está dizendo que é tanto. Claro que subjetivamente, uns vão achar muito, outros vão achar pouco, né? Mas é o parâmetro que a gente precisa para começar a trabalhar, né? Então, aí, depois do feito o diagnóstico, aí a gente pode ir para soluções na prática. O que a gente tem? Tem alguns artigos que a gente escreveu sobre contrapiso flutuante, que é bastante utilizado, né? Que a gente utiliza mantas, e até a norma de desempenho já fala sobre isso, enfim. Só que num estágio posterior, já com a obra pronta, é muito complicado, né? Porque quem está incomodado é o andar de baixo, e quem está em cima fazendo ruído, poxa, o que vai fazer? Não vai trocar o piso do cara, o cara não quer trocar o piso, né? E aí, que vai encaixotar a pessoa embaixo ali, é bem complicado. Eu tento fugir dessa briga de vizinhos, vou ser bem sincero, porque é uma coisa que as pessoas vão acabar gastando uma grana absurda e não vai resolver 100%, porque um ruído estrutural a gente sabe que bateu lá em cima, passou na parede, a parede vibra, o chão vibra, e está vindo de todos os lados, é bem complicado, ainda mais ambientes pequenos. Então, o objetivo desse nosso encontro é justamente isso, a gente tentar pensar um pouco antes do projeto, sabe? Diagnosticar a região, o entorno, fazer as medições, enfim, e daí projetar já de uma maneira inteligente. Então, tipo, virando uma nova página, assim, poxa, aqueles edifícios antigos já passaram, agora está entrando em vigor em 2019 a norma de desempenho, obrigatoriamente, então vamos começar a trabalhar direitinho, né? Posso fazer uma pergunta? A gente falou agora de coisas para evitar o ruído, né? E o que a gente poderia, pensando ao contrário, assim, o que eu posso fazer, na verdade, para abafar ruídos? E que materiais eu devo fugir? Que são aqueles que reverberam muito som, alguma coisa desse tipo, sei lá, que deixa o som mais agudo. Devo evitar os alumínios? Existe isso também? Tem materiais que contribuem mais para o ruído? Que vibram mais? Os materiais reflexivos são materiais rígidos, basicamente rígidos. Qualquer cerâmica, alvenaria sem pintura ou
mais lisa possível, acaba tendo esse efeito, né? Vidros. Vidros, enfim. Tá. Mas pode ser benéfico em alguns casos, entende? Se tu tens um auditório que às vezes o som precisa chegar lá na última pessoa, de repente ela já não está me ouvindo muito bem lá no finalzinho. Mas se eu quero que ela me ouça realmente, eu boto um refletor aqui, que seja desse tipo de material, que propaga, ou enfim, direciona o som para lá. Porque, assim, você tem projetos onde você tem que evitar o barulho, mas você tem projetos onde você tem que aumentar a eficiência do som, né? Então você vai trabalhar ao contrário, que é o meu caso, que é o que a gente faz, assim, preciso projetar auditórios para palestras e tudo mais. Então tem alguns materiais que eu poderia utilizar para que esse som ficasse... Sim. Para que chegue melhor em ambientes maiores. Sim. Só que tem que cuidar com o tempo de reverberação também. Então, às vezes, aí a gente aumenta muito a reflexão, mas daí o som chega lá com eco, né? E daí é um efeito acústico que a gente não tolera muito bem. Aí começa a perder inteligibilidade. São outros parâmetros técnicos que a gente pode utilizar também para avaliar. Aí, por exemplo, nos projetos de igreja que eu faço, eu mapeio, né, a posição de audição de várias pessoas e tal, e vejo se aquele ponto tem eco, né? Que é um valor assim de uma reflexão chegando depois da outra com mais de 50 milissegundos, a gente já começa a perceber um pouquinho diferente. Com mais de 150 milissegundos e a gente já percebe, poxa, tá meio atrapalhando isso, não estou entendendo muito bem porque tá chegando uma frase, uma sílaba junto com a outra. Então é todo um cálculo aí. Certo. Beleza? Obrigado, gente. Obrigado e bom dia para vocês. Obrigada.